Boa tarde, mulheres maravilhosas, relevantes, mulheres que têm a presença do Senhor, que carregamos, né, a presença de Cristo. Como é bom estarmos aqui. Hoje nós vamos para o capítulo 3 do livro Ansiedade, do Dr. Augusto Cury. Deixa eu compartilhar com vocês. Capítulo 3, ó. O estresse causado pela aceleração do pensamento. Esse capítulo 3, ele é um resumo, né, do livro Ansiedade, que nós lemos no final do ano passado. Mentes agitadas. Ó, no livro Ansiedade, como enfrentar o mal do século, eu apresento a síndrome do pensamento acelerado, que nós vimos muito, falamos sobre isso e vimos como isso como a mente acelerada que deixa a pessoa mais ansiosa. Precisamos voltar a falar sobre ela, que é causadora de um estresse atroz, que esgota a energia cerebral. Devemos ter em mente que pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, mas pensar excessivamente e sem gerenciamento é uma bomba contra a saúde psíquica. Provavelmente, muitos leitores carregam essa bomba cerebral e precisam desarmá-la o mais rápido possível. Então, nós precisamos a cada dia aprender sobre isso, a desarmar, que pensar é bom. Ó, pensar com consciência crítica é ótimo, mas cuidado com o pensamento excessivamente sem gerenciamento. Certo dia, durante o desenvolvimento deste livro, encontrei um ex-jogador que brilhou na seleção brasileira de futebol. Comentei com ele sobre as armadilhas do estresse. Disse-lhe que um esportista atua em duas arenas. Aquela em que pratica o esporte e outra, a mente, em que ele comanda seus movimentos. O problema é que, na arena da mente, pode haver muitas armadilhas que asfixiam o desempenho do esportista. Se o esportista abre a janela killer ou traumática que arquiva o medo de falhar, a autocobrança, o vexame social ou a crítica da imprensa ou da torcida, o volume de tensão pode ser tão estressante que bloqueia milhares de outras janelas, fechando o circuito da memória. Ou seja, se uma pessoa também vai dar uma palestra, vai falar em público, se ela vai já com aquele medo de falhar, aquela autocobrança, com aquela crítica, com medo do que os outros vão pensar, automaticamente pode acontecer isso. Vai bloquear. E milhares de outras, vai bloquear milhares de outras janelas e vai fechar o circuito de memória. E vai acontecer o quê? A pessoa vai falhar. Por quê? Porque fechou o circuito da memória. Então, nesse caso, o eu não consegue encontrar milhões de dados fundamentais para dar ao atleta flexibilidade, ousadia, proatividade. O eu deixa de ser um esportista na arena física e se torna uma presa na arena mental, querendo fugir ou lutar contra a situação de risco. E seu desempenho esportivo fica seriamente comprometido. O mesmo pode ocorrer com um estudante, às vésperas de uma prova, com um conferencista, perante uma plateia, que eu acabei de dizer, com um profissional sobre tensão. Depois que eu fiz esses comentários, ele, de forma muito inteligente, me disse: o melhor jogador em campo é a emoção. Ao que completei, ter autocontrole mínimo sobre a emoção é fundamental para dar o melhor de nós nos focos de tensão. Ele concordou plenamente que, se não gerenciarmos a emoção dos esportistas, se não administrarmos seus medos, suas preocupações, sua autopunição ou sua autocobrança, as armadilhas mentais bloquearão suas habilidades e os levarão ao fracasso. Como afirmo no livro Gestão da Emoção, o treinamento do eu como gestor da mente não produz novas habilidades esportivas, mas prepara o terreno para que as habilidades existentes sejam plenamente exercidas. Sinceramente, acredito que muitos esportistas, profissionais, liberais, executivos e alunos que não exercem
mais de 50% do seu potencial criativo. Eles não exercem, né? Eles perdem o jogo na arena da mente. Uma mente hiperacelerada já entra em campo em desvantagem competitiva, em desvantagem competitiva. Um erro, uma vaia da torcida, um pensamento perturbador asfixia o eu. Prepara-o para fugir e não para pensar e competir. Né? O eu, ele vai preparar para fugir e não para pensar ou para competir. Se a pessoa já entra com pensamentos acelerados, com a mente hiperacelerada, com o medo do julgamento, com o medo da crítica, com o medo de errar, com o medo de vaias, o que vai acontecer? Qualquer erro, qualquer vaia, qualquer pensamento perturbador vai asfixiar o eu. Vai acontecer isso. Por isso nós devemos o quê? Nosso eu dominar, treinar até nos tornarmos assassinos da emoção. A teoria da inteligência multifocal demonstra que, sem os atores coadjuvantes, o eu não se formaria. Não saberíamos quem somos, não teríamos identidade, pois antes de começar a ter consciência de si mesmo, o eu precisa de milhões de pensamentos arquivados na memória durante os primeiros anos de vida. O que ou quem produz esse pensamento? Os atores coadjuvantes já citados. O gatilho da memória, o alto fluxo, a âncora e as janelas da memória. Esses fenômenos inconscientes tornam o homem sapiens extremamente complexo e marcadamente complicado. Quando estamos navegando em céu de brigadeiro e poderíamos descansar, nossa mente cria turbulências. Milionários com condições de gozar a vida criam em sua mente doenças, preocupações e medos. Mesmo que a saúde esteja ótima. Muitos reis tiveram todos os motivos para ser super felizes, mas inventaram inimigos mentais. Você cria inimigos em sua mente? Pense sobre isso. Você cria? Em alguns casos, esses inimigos imaginários geram janelas killer duplo P, que tem o poder de encarcerar o eu e retroalimentar o trauma. Fica realimentando aquele trauma, produzindo paranoia ou ideia de perseguição. Stalin e Hitler eram paranoicos, criavam inimigos em seu imaginário, o que os levou a ter a existência perturbadíssima. E assim foram duplamente assassinos. Dos outros e do próprio prazer de viver. Mataram milhões de inocentes e, como todo ditador, sepultaram a própria saúde emocional. Devemos sempre levar em conta que não estamos sós na aeronave mental. Carregamos outros passageiros que atuam junto com o eu. Seu eu não quer pensar em algo preocupante, mas você, através dos atores que leem a memória inconscientemente, pensa. Seu eu não quer sofrer pelo passado, mas o gatilho dispara e encontra janelas killer, e assim você remoe mágoas ou problemas. Somos assim, tão sofisticados e ao mesmo tempo tão autoflagelados, especialmente se não gerenciarmos nossa mente. A produção de pensamentos pode se tornar um grande vilão da qualidade de vida, da saúde psíquica e da felicidade. Acredite, seus maiores inimigos não estão lá fora, mas dentro de você. O maior inimigo está dentro de você. Estou convicto de que posso ser autodestrutivo, de que posso asfixiar minha tranquilidade quando não atuo como líder de mim mesmo. Nosso maior algoz é frequentemente nosso eu ingênuo, imaturo, despreparado, que não sabe usar ferramentas para controlar o estresse e dar um choque de gestão nos pensamentos. O ato de pensar nos torna homens, homo sapiens. Já o ato de pensar sem gestão nos torna homo sapiens aterrorizados. Como que nós queremos ser? Pessoas aterrorizadas, mulheres aterrorizadas? Ou queremos pensar, nos tornar mulheres sábias, inteligentes, íntegras? Vamos olhar isso. Pensar sem gestão torna uma pessoa aterrorizada.
Cérebro estressado reage, cérebro tranquilo pensa. O eu não é capaz de interromper o ato de pensar. A própria consciência da interrupção dos pensamentos é um pensamento quando não pensamos conscientemente. Os atores coadjuvantes leem a memória e fomentam a construção de ideias, de imagens mentais, de fantasias, de personagens, de emoções. Mesmo o mais profundo relaxamento é incapaz de paralisar completamente a produção de pensamentos. Ele apenas a desacelera. Pensar é aceleradamente é fonte de estresse. Pensar aceleradamente é fonte de estresse. Pensar serena e calmamente é fonte de saúde psíquica. Olha só, isso é algo que a gente tem que decorar. Pensar aceleradamente é fonte de estresse. Pensar serena e calmamente é fonte de saúde psíquica. O que você quer ter? O que você quer jorrar? Estresse ou saúde psíquica? Pense nisso. Nós podemos, eu lembro daquele filme, né? Um filme que teve pouco tempo atrás, estava falando sobre jorrar, né? Sobre fonte. Qual fonte que nós queremos ser? É um filme evangélico, esqueci o nome agora. O que você quer jorrar? Fonte de estresse e deixar todo mundo estressado? Só de olhar para nós, para você, para mim? Ou nós queremos ser fonte de saúde psíquica, que as pessoas olham e através da nossa calmaria, elas ficam calmas também. Através do nosso olhar, elas se acalmam também. Ninguém estacionaria o carro na garagem e deixaria o motor ligado dia e noite. Jamais. Porém, muitas pessoas não desaceleram a mente. Elas dormem, mas não descansam. Sua mente fica ligada em atividades. Somos atormentados por nossos pensamentos como se fossem máquinas de resolver problemas. Quem espera solucionar todos os problemas para só então relaxar, curtir a vida, descansar, pode preparar um leito em um hospital para repousar, pois dificuldades, frustrações, questionamentos nunca acabam. Gente, nunca acaba. Enquanto nós estamos com vida, vai ter questionamentos, dificuldades, frustrações, problemas. Então, não vamos esperar resolver tudo para descansar, para repousar. Olha, nós somos atormentados por nossos pensamentos como se fossem máquinas de resolver problema. Alguns mal resolvem um problema e outros 10 já aparecem no teatro da mente. E é desse jeito. Muitos detestam ver filmes de guerra, mas travam na própria mente uma guerra interminável. As guerras mentais aniquilam cientistas, abatem religiosos, destroem reis, asfixiam a juventude, a infância, abordam a criatividade de todos. Muitas pessoas têm diversos motivos para ser livres. Porém, suas preocupações e ideias ansiosas as encarceram na masmorra da infelicidade, da labilidade emocional e do mau humor. Vivem fatigadas. Nós não queremos viver assim. Aí, repete aquela frase. Quem espera solucionar todos os problemas para só então relaxar, curtir a vida, descansar, pode preparar um leito em um hospital para repousar, pois dificuldades, frustrações, questionamentos nunca acabam. Pense nisso. Pense nisso, nunca acabam. Às vezes, essas pessoas têm um caráter nobre, são especialistas em resolver problemas alheios, mas não conseguem cuidar da própria saúde emocional. Não lideram seus pensamentos. Porém, o conteúdo pessimista e perturbador dos pensamentos não é o único problema que afeta a qualidade de vida. A velocidade com que pensamos também o faz. Uma das grandes descobertas da teoria da inteligência multifocal é que a velocidade excessiva do pensamento provoca uma importante síndrome, a síndrome do pensamento acelerado. Nós podemos acelerar muitas coisas no mundo exterior com vantagens. Os transportes, a automação industrial, a transmissão e o processo de informações nos computadores. No entanto, nunca deveríamos acelerar a construção de pensamentos. Infelizmente, interferimos na construção de pensamentos em níveis perigosos. A movimentação exacerbada dos pensamentos desencadeia um desgaste cerebral intenso,
produzindo ansiedade, que estressa o cérebro e gera sintomas físicos que, por sua vez, retroalimentam a ansiedade e o estresse. Olha só, a movimentação exacerbada dos pensamentos, o que vai acontecer? Desencadeia o desgaste cerebral intenso, produzindo ansiedade, que estressa o cérebro e gera sintomas físicos, que, por sua vez, retroalimentam a ansiedade e o estresse. E vive nesse ciclo. Pensamento acelerado, estresse, ansiedade, e vai alimentando a ansiedade e o estresse. Sempre temos de ter consciência desse círculo vicioso. É o círculo vicioso que eu acabei de falar. Nos bastidores da mente humana, um fantasma nutre o outro. O medo nutre o pensamento perturbador, que nutre a angústia, que nutre a ansiedade, que nutre o medo. O medo nutre o pensamento perturbador, que nutre a angústia, que nutre a ansiedade, que nutre o medo. Exemplo, medo de perder alguém. Se a pessoa fica com tanto esse medo de perder alguém, aí vai com aquele medo e vai gerando pensamento perturbador. O que é o pensamento? Se a pessoa sai, aí já pensa, nossa, bateu o carro, aí o acidente, nossa, foi atropelado. Aí vem o pensamento perturbador que vai gerar angústia. Aí a pessoa já fica angustiada porque pensou que o medo de perder um ente querido, de perder alguém, veio o pensamento, um exemplo, um acidente, um assassinato, alguma coisa, vai gerar angústia, que vai alimentar a ansiedade, que vai nutrir esse medo. E vive assim. Eu dei o exemplo do medo de perder alguém. Quem nunca pensou nisso? Eu creio que todo mundo já passou por isso. A gente tem medo de perder alguém, aí essa pessoa atrasa um pouquinho, se ela saiu de carro, saiu de ônibus, aí vem os pensamentos perturbadores, pensamentos fantasmas, e vai gerar aquela angústia, e vai alimentar a ansiedade, e vai alimentar mais ainda o medo. Domesticar esses vampiros emocionais é uma tarefa vital. Você está preparada? Responde para si mesma. Você está preparada? Estamos aqui para nos prepararmos. Estamos aqui porque somos mulheres que não queremos viver com esse medo, com essa ansiedade, com esse estresse. As causas do pensamento acelerado, da síndrome do pensamento acelerado, alastrou-se por todos os povos e culturas. Vale a pena recordar algumas das causas mais importantes para isso. Já vistas no livro Ansiedade, como enfrentar o mal do século, que nós lemos. Uma mente hiperpensante é uma das maiores causas de esgotamento cerebral. Excesso de informações. No passado, o número de dados recebidos por uma pessoa dobrava a cada 2 séculos. Hoje, dobra a cada 2 anos. A cada ano. Dobra a cada ano. Nos bastidores da mente humana, o fantasma nutre o outro. Foi o que nós lemos. O medo nutre o pensamento perturbador, que nutre a angústia, que nutre a ansiedade, que nutre o medo. Um jornal de grande circulação traz mais informações gerais em sua edição diária do que um ser humano médio poderia adquirir durante toda a vida, séculos atrás. O jornal de grande circulação traz mais informações gerais do que antigamente a pessoa recebia. Mas essa avalanche de dados na atualidade não é inofensiva ao cérebro. O córtex cerebral é um planeta de recursos limitados. Quem não preserva esses recursos é irresponsável com sua saúde psíquica. Quem age como se a memória fosse uma biblioteca ilimitada de informações, ou seja, quem não seleciona os dados profissionais e existenciais, é um predador da própria mente. Ninguém vai a um restaurante self-service para comer tudo que está exposto. Mas, por incrível que pareça, não temos esse controle. Não fazemos essa distinção em relação à nutrição da memória. Queremos absorver, ler, nos inteirar de tudo, sem saber que essa conduta estressa muitíssimo o cérebro, pois excita o fenômeno do alto fluxo e pode gerar a síndrome do pensamento acelerado. Os melhores profissionais são seletivos, não são paranoicos, em qualquer absorver tudo ao redor, em querer absorver tudo ao redor. São peritos em organizar os dados e não em abortar a memória.
Einstein, por exemplo, tinha menos informações técnicas do que a média dos engenheiros e dos físicos da atualidade. Então, por que foi um dos maiores pensadores da história? Porque rompeu o cárcere da teoria mecanicista de Newton e produziu uma das teorias mais complexas da ciência, a teoria da relatividade. Eu tive o privilégio de construir, nas últimas décadas, não apenas uma teoria sobre a construção de pensamentos, mas também uma teoria sobre a formação de pensadores. Estou convicto de que o que levou Einstein a ser um grande pensador foi a maneira arrojada e multifocal como organizou os dados, e não a quantidade deles. Ele exerceu a arte da dúvida e aprendeu a controlar as informações para construir novas ideias. O que importava não eram os milhões de tijolos em um terreno, cérebro, mas como ele edificava os tijolos que possuía. E para você? Cuidado com o excesso de informações. Esgota o cérebro e torna menos criativo. Uau! Uma mente estressada sofre déficit cognitivo, de contração do raciocínio complexo. Isto é, não acessa os inúmeros arquivos com milhares de dados para dar respostas notáveis em situações conflitantes. Reage, portanto, através do raciocínio simples, unifocal, estímulo-resposta. O raciocínio simples é linear, enquanto o raciocínio complexo é multiangular. O raciocínio simples é unifocal, enquanto o complexo é multifocal. O simples usa pensamento dialético e copia os símbolos da língua, enquanto o complexo usa o pensamento antidialético, que libera o imaginário. Einstein desenvolveu o raciocínio complexo. É importante ter tijolos, mas mais importante é saber construir edifícios. Tijolos amontoados no terreno transformam-se em lixo. Intelectos brilhantes são bons engenheiros de pensamentos e não acumuladores de informações inúteis. Uau! Ter tijolo é importante, só que mais importante é saber construir edifícios. O que nós estamos fazendo? Estamos aprendendo a construir edifício? Será que estamos aprendendo? Ou sempre queremos mais, queremos aprender, e o que fazer com tanta informação? É isso que ele quis dizer. Einstein tinha menos informação, mas ele soube elaborar os tijolos mentais, ele soube criar, fazer edifícios na mente. É isso que nós devemos aprender. Excesso de preocupações. Preocupação é a laje que cobre o teto do ser humano moderno. Mentes inquietas são mentes hiperpreocupadas. E como já comentei, mentes hiperpreocupadas são ótimas para a empresa e para a sociedade, mas carrascas da tranquilidade. Como o próprio nome reflete, preocupação é ocupação prévia, anterior dos fatos, capaz de imprimir angústia, medo e apreensão antes de os fenômenos ocorrerem. E nada é tão atroz para a saúde psíquica quanto isso. Nada coloca mais fogo, né? Na ansiedade, mais lenha no fogo, na ansiedade, do que esses pensamentos ansiosos, né? Excesso de preocupação. Devemos pensar no amanhã, apenas a fim de desenvolver estratégia para superar conflitos ou solucionar problemas. Velar fatos antes de eles acontecerem é uma agressão ao território da emoção. Treinar nosso eu todos os dias a não chafurdar na lama das preocupações é uma atitude intelectualmente inteligente e emocionalmente saudável. Devemos pensar no amanhã. Apenas a fim de desenvolver estratégia para superar conflito ou solucionar problemas. Velar, não vamos fazer velório antes da hora, não, gente. Não vamos fazer velório antes da hora. Velar fatos antes de eles acontecerem é uma agressão ao território da sua emoção. Fazer o velório antes da hora é uma agressão para si mesma. Excesso de trabalho intelectual. Está acabando o capítulo 3. O trabalho intelectual intenso é altamente estressante. Atividades como escrever, analisar, julgar, pesquisar, debater ideias, ensinar, trabalhar em equipe, elaborar estratégias, gerir pessoas, atender pessoas em conflitos, cumprir metas, podem consumir mais energia cerebral do que a atividade de 10 trabalhadores braçais juntos. Por isso,
Médicos, juízes, promotores, psicólogos, educadores, executivos têm maior tendência de esgotar seu cérebro, a desenvolver sintomas mais marcantes da síndrome do pensamento acelerado. O cérebro de quem exerce o trabalho intelectual excessivo vive sempre em alerta. O desgaste é equivalente a estar frequentemente diante de um predador. Por isso, tais pessoas apresentam sintomas psicossomáticos, taquicardia, hipertensão, dor de cabeça, dores musculares, fadiga ao acordar e esquecimento. Muitas acordam no meio da noite e parecem zumbis. Não conseguem dormir mais. Esse comportamento indica que sofreram diminuição na quantidade da molécula de ouro que regula o sono, que é a melatonina. Quem tem um trabalho intelectual intenso precisa ter cuidado redobrado com a saúde mental. Precisa ter férias respeitadas, fins de semanas apoteóticos, contato constante com a natureza e sono relaxante. Por isso, quando eu viajo, eu gosto de usar menos tela. Às vezes eu pegava no celular pouquinho, não levava para a praia, muito raro. Por quê? Para desfrutar do momento. Desfrutar. Nossa mente precisa. Quando eu comecei a trabalhar como terapeuta, à noite eu ficava desse jeito. Eu não tinha ainda, estava tendo desgaste demais. Depois falei assim, opa, tenho que cuidar de mim primeiro, senão eu não dou conta de cuidar dos outros, senão eu não dou conta de ouvir histórias. Isso foi logo lá no início. Foi umas primeiras, quando eu estava no estágio ainda. Então, assim, a gente vai aprendendo que o quê? Eu tenho que cuidar de mim, a minha saúde mental importa, preciso cuidar, sim. E é assim com você também. Para que esses pensamentos acelerados, desgastando, né? Como se fosse um predador, desgaste equivalente a estar frequentemente diante de um predador. E aqui agora ele vai falar sobre o excesso de uso de redes sociais e smartphones. Estamos na área dos relacionamentos patrocinados pelas redes sociais, um fenômeno que trouxe um ganho inegável na socialização, na afetividade, na pavimentação da amizade. Fico feliz quando vejo redes sociais de amigos, familiares se formando. Entretanto, as redes sociais trouxeram um paradoxo. Trocam-se mensagens rápidas e superficiais com muitas pessoas, mas raramente conhece-se profundamente alguém. E, sinceramente, não acredito que se possa ter mais amigos. Aqueles com quem podem trocar experiências e a quem podemos pedir um ombro para chorar. Do que se pode contar nos dedos da mão, de uma mão, né? Só que o exemplo é só amigo na internet, mas não tem um ombro para chorar. Pode contar no dedo isso. Estamos vivendo o cárcere da solidão em meio à multidão. Há ufanismo nas redes sociais. E pior ainda, na era digital não se vive na superfície apenas das relações sociais, mas também da relação com o seu próprio ser. Estamos na era dos mendigos emocionais, dos seres humanos que moram em bons apartamentos e boas casas, mas que mendigam o pão da alegria, da tranquilidade e da interiorização. Por mais pobre que seja uma residência, é nela que seu proprietário desnuda de si mesmo. Retira os sapatos, usa roupas leves, sente-se confortável. Por isso, nada é tão estressante quanto se sentir um forasteiro na casa da própria personalidade. Você pode ter suas redes sociais, mas não deve abrir mão de entrar em camadas mais profundas da mente. Nada é tão eficaz no controle do estresse quanto a autodescoberta. A domesticação de nossos fantasmas mentais, a reciclagem dos nossos medos, o gerenciamento da nossa emoção, o romance com a nossa saúde psíquica. Uau, que capítulo maravilhoso! Que capítulo incrível! Quem deseja comentar algo sobre esse capítulo, pode ficar à vontade. Teve alguns comentários aqui. Cássia, pode ficar à vontade, Cássia. Não, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Tá todo mundo ouvindo bem? Tá ouvindo bem, né? Há uns 10 anos atrás, né? Eu trabalhava bastante na parte de testes de sistemas, essas coisas tudo. Então, aquela época de Mulher Maravilha, né? Dois filhos,
criança, na época de criança ainda, para início de adolescência, né? A gente acha que vai dar conta de tudo, faz tudo, carrega tudo. Aí eu marquei um neuro, mas nem lembro por que que eu marquei um neuro, mas é só para, acho que para exames rotineiros, né? Aí ele fez os exames e falou assim: você não tá dormindo. Eu falei: não, eu durmo, doutor. Eu durmo sim. Quando dá mais ou menos 11h30, eu já tô dormindo e acordo 6 horas. Não, seu cérebro não desliga há muito tempo. Se você não desligar seu cérebro, você vai ter um AVC, porque ele tá com muito trabalho, ele não tá desligando, ele não tá descansando, e eu tive que tomar remédio durante 30 dias para relaxar o cérebro, porque às vezes é isso que eu tô falando, a gente trabalha tanto, principalmente a mulher, fica com aquela rotina, né, que eu vivia na parte de sobreviver, né, não vivia, né, sobrevivia, né? Mulher Maravilha é aquela que sobrevive com um monte de pensamentos, acha que vai fazer tudo, que pode tudo, que consegue tudo, e quando ela percebe, ela já perdeu a saúde, né? É muito complicado. Então eu tive que usar remédio pelo menos 30 dias e parar, pensar, conscientizar, voltar a fazer exercícios físicos, voltar a fazer coisas mais devagar e olhar para mim, né. Então é o que ele fala, né, a gente chega uma hora que a gente tem que desacelerar, né. Era isso. Obrigada. Obrigada pela sua contribuição, Cássia. Aí é um exemplo para nós, gente. Desacelerar. Né? No livro está falando que você deita, né? Fecha os olhos, mas a sua mente não desliga. Quem vai deixar o carro na garagem ligado dia e noite? Ninguém faz isso. A gente desliga o carro. Né? A gente desliga, um exemplo, o liquidificador. A gente não deixa ele ligado lá o tempo inteiro. E por que a nossa mente a gente tem que ficar ligado o tempo inteiro? Por que a mente? Por que conosco? Né? Nós estamos sendo carrasco conosco mesmo. Por quê? Ah, mas eu não consigo. Opa, é o que tem que fazer? A autoanálise. Por que eu não estou conseguindo desligar a minha mente? Ah, porque está vindo pensamentos. Quais tipos de pensamento? Vocês lembram da técnica? Duvide, critique esse pensamento e determine. O que é melhor para nós determinarmos a não ser a palavra de Deus? Quando o medo bate, você viu que é um ciclo, vai só repetindo, repetindo. Quando o medo bate, eu tô com medo, vem o pensamento, vem os pensamentos terríveis, os fantasmas. Como que vai combater? Critique esse pensamento. Duvide dele. Para que fazer velório antes da hora? Né? Nós falamos 90% das coisas daquilo que nós pensamos, que nós sofremos antecipação, nem acontece. 90%. Então, não vale a pena, nós precisamos descansar. Gente, o nosso próprio Deus, ele descansou. E ele não precisava disso. Mas ele descansou depois da obra maravilhosa que ele fez. Néia, pode ficar à vontade. Ô, Jenny, aconteceu um fato. A minha tia, ela estava sobrecarregada e muito sobrecarregada. Era filho, pouco tempo tinha perdido o marido, aí depois meu tio faleceu, aí ela teve que tomar conta de um irmão, e assim, ela estava, como se diz da irmã, Mulher Maravilha, sabe? E de repente, ela começou a agir como se não conhecesse ninguém, olhando para as filhas dela e falando: quem é você? E a gente ficou todo mundo assustado, e ela não lembrava de ninguém, não lembrava de onde estava, e assim, normal, conversando normal, mas ela não lembrava as filhas dela. Mãe, nós fomos para academia, e ela ficou assim, muito estranha. Aí levamos para o hospital. Chegando lá, fizeram vários exames, o médico pegou e falou que a mente da gente funciona da seguinte forma: quando você vai usando, ela faz que nem um computador, ela desliga. Para quê? Para ela ter uma energia, né, para voltar de novo. Aí ele falou que dentro de 2, 3 dias ela ia voltar, que isso é sobrecarregando a mente. E aí os exames, tudo, deu tudo normal, e aí ele pegou e falou sobre isso.
E foi dito e feito. Passou 2 dias, 3 dias, minha tia voltou e ela não lembrava desses 3 dias. É como se ela tivesse dormido, ela não lembrava nada. E assim, a gente ficou apavorada. Mas a mente da gente, igual o médico falou, ela funciona assim. Você vai sobrecarregando, sobrecarregando, o que ela faz? Ela desliga, é que nem um computador. Se ele está quente demais, ele desliga. O celular, se ele está quente demais, ele desliga. Assim é a nossa mente. E ela funciona também, a nossa mente, eu, por exemplo, particularmente, eu odeio filme de terror. Mas, assim, a mente da gente, ela é tão incrível que, de vez em quando, eu via filme de terror, a minha mente via um vulto, ali eu ficava imaginando coisas. Então, assim, na hora que você tem a consciência de controlar a sua mente, você olha ali e fala assim, não, aquilo ali é meu guarda-roupa. Né? Por um exemplo, a mente da gente, ela tem poder de te ajudar e te prejudicar. Por exemplo, a Lívia sai, aí eu falo, tantas horas dentro de casa, eu tô tranquila, relaxada. Quando dá o horário que eu marquei com ela, o coração já acelera, aquela dor no peito, peraí, quem cuida dela? É eu ou é Deus? É Deus. Então, assim, aí passa 2 minutos, tá ela ali. Então, assim, a mente da gente, ela é muito poderosa. Ela te ajuda, mas ela também te detona. Então, é você que tem que ter a sabedoria, primeiramente, de Deus, né? E a sabedoria de falar, não, peraí, deixa eu controlar. Porque senão, sua mente vai trabalhando e seu corpo vai atrás. É isso mesmo, que vai causando o quê? O esgotamento cerebral. Aí chega uma hora que ele desligou, né? Isso pode acontecer com qualquer um. Então, por isso nós devemos vigiar, não ter esses pensamentos acelerados, né? Foi o que eu falei, que depois nós vamos, o quê? Ativar o nosso cérebro, um dos próximos livros que nós vamos ler. Porque a nossa mente é incrível, nosso cérebro é incrível, Deus fez com tanta perfeição, nós devemos saber usá-lo. Saber usar. E saiba, quando vier esses pensamentos, duvide, critique e determine através da palavra de Deus para viver uma vida mais leve, uma vida mais tranquila na presença do Senhor. Tá vendo? Deixa eu parar aqui a gravação. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus permitir.